vamos ver agora, mais concretamente, voltar para os líquidos, né, que a gente tinha discutido antes, e vamos ver qual é a pressão no interior de um líquido. Tá? Então, eu vou imaginar aqui um recipiente, né, para não ficar com formato de cilindro e tal, imaginar mesmo o formato de um tronco de cone, né? E aqui eu tenho um líquido, tá? Eu coloco o líquido no recipiente. Então, a ideia agora é pensar naquela conta lá e ver se a gente pode obter a pressão exercida pelo líquido no fundo do recipiente. Tá? Como é que a gente pode pensar nisso? Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou imaginar, dentro desse líquido, eu vou considerar uma coluna, um pedaço do líquido que tem a forma de um cilindro. Tá? Então, imagino aqui, ó, já que eu sei calcular, né, a pressão exercida por um cilindro, eu imagino um pedaço desse líquido, pode ser aqui no meio, por exemplo, né, que tem a forma de uma coluna. E eu vou calcular qual é a pressão exercida por essa coluna de líquido no fundo do recipiente, simplesmente. Né? Imaginando que, como essa coluna está parada, claro, né, o líquido está em repouso, tá? Eu pergunto para vocês, qual deve ser a força resultante sobre essa coluna de líquido? Se eu considerar todas as forças que agem sobre ele. Qual deve ser, se ele está parado? Tem alguma aceleração? Ele está se deslocando? Não. Tem que ser zero. A força resultante, né, a soma de todas as forças que agem sobre essa coluna de líquido tem que dar zero, porque ela está parada. Correto? Então é isso que eu vou usar, né, exatamente como nós usamos aqui, né, também. Então nós temos essa coluna de líquido e a força resultante deve ser zero. Tá? Então significa que, exatamente como ali, né, o mesmo argumento, é que... e quais são as forças na vertical? Né, só vou considerar... Na horizontal também a soma tem que dar zero, né, na direção horizontal, mas na direção vertical... as forças aplicadas na vertical sobre essa coluna são duas. O peso e a força aplicada pelo fundo. Né? A chamada força normal, né? Aplicada... Né? E como a resultante é nula, porque ele está em repouso, então eu concluo que o peso, né, o peso que é exatamente como ali, μAHg, né, é igual à força aplicada de baixo para cima. Né? Exatamente o mesmo resultado ali, porque também é um cilindro, só que é de um líquido. Tá? Conclusão, pressão, é a mesma conclusão de lá, que é a força sobre a área, vai ser simplesmente, o mesmo resultado lá, μ vezes H vezes G. Tá? Por isso que aquela conta do sólido é interessante, porque eu posso aplicar aqui diretamente. Ou seja, coisa que qualquer um que já mergulhou num líquido sentiu talvez na pele ou no ouvido. Né? À medida que você vai mais fundo, a pressão vai aumentando. Tá certo? Né? Aliás, a gente podia comentar rapidamente, por que ainda há pouco eu falei, olha, a pressão atmosférica, gente, é 100 mil pascal, não é uma pressão pequena. Né? Como é que a atmosfera não esmaga a gente aqui, se a gente está sujeito a uma pressão tão alta? Né? Porque, na verdade, existe um equilíbrio. Né? A pressão dentro do nosso corpo é igual à pressão fora, essencialmente. Né? Não é muito diferente. E, portanto, você não sente essa pressão porque existe um equilíbrio. Né? Uma força de dentro para fora e uma força de fora para dentro se equilibram. Né?
Tem alguns efeitos fisiológicos da pressão que talvez todos nós já sentimos. Quando você desce uma serra, por exemplo, muito rápido, fala, estou com o ouvido entupido e tal. O que é isso? Né? Bom, isso é o seguinte, é porque, claro, dentro do ouvido tem o tímpano, né? Que é uma membrana, então ele está separado do exterior, e tem o ouvido interno, né? Onde tem realmente os sensores de som e tal, que é uma obra magnífica, né? de acústica, digamos, né? Como é que a gente distingue os sons, tá? Não vamos entrar em detalhe. Mas o que acontece? Se esse ouvido interno fosse simplesmente desconectado do exterior, né? Por exemplo, se eu desço a serra, a pressão atmosférica aumenta, porque eu estou indo para mais baixo, né? Então a altura H aumenta e a pressão atmosférica aumenta. Então a pressão do lado de fora dos meus tímpanos é maior que a pressão do lado de dentro, e os tímpanos começam a se deformar, como um tambor, né, que você aperta, tá certo? É a mesma coisa. Eles começam a se deformar e eventualmente dá até uma sensação dolorosa, tá? Mas a natureza é sábia, né? Na verdade existe um pequeno canal que liga o nosso ouvido interno à cavidade da boca, chama canal de Eustáquio, né? Então, né, quando você é pequeno, você desce a serra, tal, sua mãe fala, abre a boca, faz como se você fosse bocejar, e realmente de repente o troço passa. Por quê? Por que você está sentindo? Porque aquele canal estava meio entupido, entende? No instante que abre esse canal, aí a pressão também sobe do lado de dentro, e iguala a pressão dos dois lados, e o seu ouvido está legal. Tá certo? Então, veja, significa, né, que num fluido, a pressão ela é proporcional à altura, né, ou à profundidade, que nada mais é do que a distância da superfície, né, o H aqui é isso aqui, a distância que eu estou da superfície, né? Então ela é proporcional à profundidade, proporcional à massa específica da substância, do fluido, e, claro, a aceleração da gravidade. Tá? Significa que a pressão em vasos de mesma profundidade é a mesma.